gente começa. Pronto, está gravando. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre os axiomas de ordem, né? E aí a última coisa que a gente falou foi a existência de infinitos pontos numa reta, né? A gente fez um esboço do que seria essa prova, eu falei intuitivamente de como seria a prova, de que a reta tem infinitos pontos, tá? E, obviamente, a prova totalmente formal não é possível aqui nesse curso, a gente não faz porque a gente precisa do método de indução para fazer a prova formal, mas dá para ter uma ideia intuitiva de como é que você seguiria escrevendo a prova. Tá? Beleza? Então, só para complementar essa aula, foi da aula anterior, eu queria falar um pouco sobre o que é uma relação de equivalência, tá? Em um conjunto. E aí, depois que eu falar de relação de equivalência, a gente vai de fato para a aula que eu tinha preparado para hoje, que são os axiomas de medição de segmento, tá? Que são os axiomas onde a gente vai começar a medir, aprender como medir tamanho de segmentos. Tá bom? Então, uma relação de equivalência, na verdade, a gente denota por esse símbolo aqui, ó, um tiozinho. A gente está querendo, deixa eu até fazer um parênteses aqui. O que nós queremos é o seguinte. Nós queremos dizer quando uma relação, formalmente, uma relação é um subconjunto, formalmente, tá? Mas não se preocupe com isso. Do produto cartesiano de dois conjuntos, mas a gente pode ver como assim, é uma relação binária. Vou dizer que A se relaciona com B, onde A e B são elementos do conjunto, tá? Ou seja, eu quero saber, é uma relação onde eu estou dizendo que A se relaciona com B. Uma relação é chamada de equivalência quando ela satisfaz essas três propriedades. A reflexiva, que quer dizer o seguinte, A, ele sempre se relaciona com ele mesmo. Beleza? A, ele sempre se relaciona com ele mesmo. Ela é simétrica se o seguinte, se A se relaciona com B, né? Então, B se relaciona com A. Beleza? E ela é transitiva no seguinte sentido. Se A se relaciona com B e B se relaciona com C, então A se relaciona com C. Por exemplo, um exemplo bobo. A relação de amizade aqui na nossa sala de aula. Então vamos lá. Você é amigo de você mesmo? Eu acredito que sim, porque se não for, eu acho que a gente tem um problema existencial aqui. Se você é amigo de você mesmo, então essa relação de ser amigo é uma relação reflexiva. Agora, suponha que essa relação seja simétrica, ou seja, se eu sou amigo de quem, por exemplo, de Aline, que está aqui, a Aline obrigatoriamente tem que ser minha amiga. Não pode ter uma falsidade aqui na nossa relação de amizade dentro desse grupo aqui da aula. Tá? Então é isso que quer dizer a simetria. Se eu me relaciono com você, você se relaciona comigo. Então tem uma relação recíproca, né? A simetria. E a transitividade se eu me relaciono com a Aline, tenho uma amizade com a Aline, e a Aline tem amizade de Lohan, então eu sou amigo de Lohan. Isso é ser uma relação transitiva. Tá? Então, por mais que seja uma definição bem simples, relação de equivalência, ela tem uma aplicação em teorias matemáticas muito grande. Vocês vão ver relação de equivalência aqui, a gente já vai estar vendo, teoria dos números, teoria dos grupos e anéis, álgebra linear, análise, quem for fazer geometria diferencial, topologia geral, tudo isso tem uma aplicação absurda de relação de equivalência. Tá? Isso é extremamente importante. E por que isso é importante? Porque isso te ajuda a classificar os conjuntos. Tá? O que é classificar? No sentido do seguinte, me ajuda a particionar o conjunto. Ou seja, eu agora posso analisar, através dessa relação, apenas colocar em um grupo apenas as pessoas que são meu amigo.
E no grupo de Beatriz, eu estou olhando as pessoas que escreveram por último aqui no chat. No grupo de Beatriz, as pessoas que são amigos de Beatriz, tá? O grupo de não sei quem, a pessoa que são amigos de, deixa eu ver, Maurício. E aí, particiona esse conjunto nosso aqui de convivência. Em conjuntos acontece isso. Isso é bom porque ter relação de equivalência? Porque facilita a análise de problemas. Tá? E não vai ser diferente aqui. Então, por exemplo, ó, exemplos de relação de equivalência. A relação de igualdade é uma relação de equivalência. Por quê? A é igual a A, sempre. Né? Se A é igual a B, B é igual a A. Se A é igual a B e B é igual a C, então eu concluo que A é igual a C. Então, a relação de igualdade é uma relação de equivalência. Então, o exercício lá que eu deixei para vocês, que é o exercício 18, pede para você mostrar que a relação de estar entre, que a gente definiu aqui nessa aula anterior, é também uma relação de equivalência. Tá? Não, eu acho que eu cometi um erro aqui, viu? Não é uma relação de equivalência isso aqui. Isso aqui está errado. Está entre uma relação que envolve 3 pontos. Isso aqui está errado, desculpa, viu? O exercício também está errado. Não sei por que eu quis colocar isso. Estar entre... É um conjunto um pouco mais complexo. É uma relação de equivalência e um conjunto mais complexo. Tá? Então, realmente, aquele exercício lá desconsidere, senão pode dar confusão na cabeça de vocês. Mas relação de congruência e semelhança, que é o que a gente vai ver na aula de sexta-feira, provavelmente, ela é uma relação de equivalência. Lembra? Vocês viram congruência e semelhança de triângulos, por exemplo, lá no ensino médio. Era uma relação que você via similaridades entre triângulos de congruência, ou seja, de medidas, e semelhança de forma. Lembra? Era mais ou menos isso. E essas relações são relações de equivalência. Tá? Eu só queria fazer esse parêntese, porque realmente eu achava que ia ser simples olhar que relação de estar entre era a relação de equivalência, mas infelizmente não vai ser possível. Porque eu teria que introduzir um conjunto distinto e vai complicar um pouco mais. Melhor não. Deixa para a gente explorar mais incongruência e semelhança. Tá bom? Beleza. Vamos para a aula de hoje, efetiva. Essa aula número 5. Então, nessa aula de hoje, como eu já tinha mencionado anteriormente, a gente vai falar sobre os axiomas de medição de segmento. O que é isso? Os axiomas de medição de segmento. Vamos começar a introduzir o que seria medir distância entre 2 pontos que estão em uma reta. Tá? Ou seja, vamos introduzir o que seria a régua, ou o que muitos chamam até de régua infinita. Tá? Vou introduzir a régua para medir distância entre pontos. Beleza? Então, basicamente é isso. Só que de forma formal, né? Vamos introduzir axiomas na nossa teoria que nos possibilite medir segmento. Beleza? Então, vamos lá. Então, antes de introduzir os axiomas de medição de segmento, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Lembre-se que eu falei que a teoria de conjuntos já está formalizada. A gente está assumindo que lá a teoria de conjuntos está formalizada. Então, existe o conjunto dos números reais, tá? O conjunto. Lembra o conjunto dos números reais, esse conjunto aqui? Ele já existe, tá? Beleza? Ou seja, aquele conjunto que a gente considera assim, né? Acho que vocês já devem lembrar. A gente considera a reta, e a gente considera aqui, né, o 0, vamos lá, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, tá? O 4, menos 1, que é isso? Menos 2, menos 3, né? E os números fracionários. Então, a gente tem aqui todas as frações dízimas, o π, o e, todos estão aqui dentro dos números reais, tá bom? Então, a gente está considerando que esse conjunto aqui já existe. E é exatamente esse conjunto que vai fazer o papel da nossa régua, tá? Beleza? A possibilidade de medir a partir desse conjunto, beleza?
Então, tudo ok? Vocês concordam em assumir que existe o conjunto dos números reais? Exatamente aquele conjunto que vocês já conheciam desde o ensino médio? Beleza. Sim. Então, vamos lá para o primeiro axioma de medição de segmento. A todo segmento corresponde um número real maior ou igual a zero. Este será zero se, e somente se, as extremidades do segmento coincidem. O que quer dizer isso? Para qualquer segmento que você pegue em uma reta, então vamos lá, vamos desenhar aqui uma reta, tá? Peguei uma reta, vamos pegar pontos dessa reta, quaisquer, ponto A e o ponto B, está dizendo que esse segmento aqui, ó, esse segmento, vou escrever aqui o segmento AB, ele tem um número associado a esse segmento. Um número maior ou igual a zero. Ou seja, eu tenho uma correspondência daqui com, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar até de lado aqui, conjunto dos números reais, tá? Vou colocar aqui de lado, está o conjunto dos números reais. 0, 1, vou colocar assim, de lado, tá? 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Mas positivo. Então, para cada segmento, existe um número aqui real associado a esse segmento. E só vai ser zero quando A for igual a B. Né? Então, a gente diz que o segmento tem esse valor associado zero. Tá? Esse número associado é que a gente chama de medida de segmento. Tá? Vou colocar aqui. A este número chamamos medida do segmento. Beleza. Então, até o momento, esse primeiro axioma é bem simples, só para dizer. Todo axioma tem uma medida. Esse axioma está dizendo. Todo segmento tem uma medida. Tem um número que associa a ele. Tá? Agora, como é que esse número está associado? Até o momento, eu não falei nada do seguinte. Ó. Suponha agora que eu tenho outros dois pontos aqui. Ó. C, eu tenho um ponto aqui, ó, D. Tá? E aí eu tenho também esse segmento. Esse axioma, até o momento, está dizendo que esse outro segmento também tem um número aqui que corresponde a ele. Mas não está dizendo que esse número daqui é maior do que esse, que são iguais, que são menores. A única coisa que está dizendo é só vai ser zero se e somente se C for igual a D ou A for igual a B. Caso contrário, tem um número lá, tem uma medida. Eu não sei se é quem é maior do que o quê. Beleza? Então, esse axioma está dizendo que existe a medida, mas ainda é insuficiente para poder medir. Tá? Beleza? Então, vamos correr atrás de tentar formalizar ainda mais a nossa teoria, a nossa medição de segmento. Então, vem o segundo axioma, que diz o seguinte. Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência bionívoca com os números reais. De modo que... Primeiro, depois eu vou ler o resto do axioma, tá? Primeiro a reta, vamos colocar aqui a reta, beleza? Uma reta, eu tenho uma reta M qualquer. Aí ele está dizendo o seguinte, o que é que o axioma está dizendo? Ó? Eu vou colocar a reta aqui e eu vou considerar o conjunto dos números reais sempre assim, tá? Na vertical. Então, eu tenho aqui o número real. Depois a gente vai... Eu vou colocar a expressão da régua para ele. Caramba. O número real. 0, menos 1, menos 2. Tá horrível aqui, né? Menos 2, menos 3, tá? 1, 2, 3. Então, esse axioma está dizendo o seguinte, para qualquer ponto que você tomar aqui da reta, qualquer ponto A, ele tem um número associado. Observe, no outro axioma está dizendo que todo segmento tem uma medida, tá? Todo segmento tem uma medida. Aqui está dizendo que cada ponto
está com correspondência biunívoca. O que quer dizer, professor, essa correspondência biunívoca? O que quer dizer isso? É dizer o seguinte, para cada ponto tem um número, e para cada número tem um único ponto associado. Ou seja, a respondência é um a um e sobre. O que quer dizer isso? Na linguagem formal da matemática que vocês conhecem, é sobre função bijetora. Quem lembra o que é a função ser bijetora? Quem lembra, pessoal? O valor corresponde a 2, se eu não me engano. Como? Acho que a imagem corresponde ao domínio. A imagem bate com o domínio, essa é ser sobrejetora. Né? Uma função ser bijetora é ela ser sobrejetora. E quando é sobrejetora e injetora. E os pontos de origem são os pontos de chegada, né? Isso, então quer dizer o seguinte, né? Para cada ponto, né? Ou seja, eu vou até fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui, tá? 2 conjuntos, suponho aqui, A, B, C, D. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. É bijetora quando isso acontece. Ó. Vamos lá, suponha que o A corresponde com 2, o C com 1, o B com 4 e o D com 3. É bijetora porque cada ponto está relacionado com um único valor aqui, né? Não tem 2 pontos distintos com o mesmo valor. Isso é ser injetora, tá? E não existe ponto sobrando aqui do outro lado, desse lado aqui, que é o contradomínio, né? Aqui está o contradomínio. E aqui está o domínio. Então, essa função é bijetora quando o contradomínio é o mesmo da imagem. Então, quem falou isso foi... Quem foi? Eu não lembro. E realmente isso é ser sobre-injetora. E injetora é que a correspondência é, como em muitos livros de matemática chama de 1 a 1. Ou seja, para cada ponto existe um número associado e não pode ter 2 números com o mesmo ponto, com o mesmo valor associado. Tá? Então, a correspondência ser biunívoca é dizer que a função que relaciona ponto e o seu número lá, no conjunto dos números reais, é bijetora. Tá? Então, é isso que quer dizer. Então, ou seja, se eu pegar qualquer outro ponto aqui, B, o valor dado por esse axioma aqui que eu posso corresponder tem que ser obrigatoriamente diferente de A. Então, para qualquer ponto diferente, tem valores diferentes. Tá? Então, é isso que está dizendo, beleza? Então, ponto A tem um número, ponto B tem um número, ou seja, existe uma correspondência. Ah, professor, essa correspondência é única? Não, não é única. Tá? Então, você pode modificar essa correspondência. Só que o resto do axioma diz o seguinte, de modo que o módulo da diferença entre esses números, ou seja, suponha que com essa correspondência, o valor correspondente a A, esse cara que entra aqui, ó, vou chamar aqui de um valorzinho Azinho, tá? E o valor correspondente, desculpa, aqui é Bzinho, tá? E vou chamar o valor que corresponde a A, vou chamar de, aqui, ó, por exemplo, Azinho. Ele diz o seguinte, ó, que o módulo da diferença, vamos pegar o módulo da diferença A menos B, é a distância entre esses pontos, ou seja, é a medida desse segmento aqui, tá? É a medida do segmento AB. A partir de agora, pessoal, eu não escrevi no anterior, essa medida do segmento que corresponde aqui, a gente vai denotar assim, ó. Denotamos a medida do segmento AB por AB traço. Tá bom? Observe, olha a diferença. AB sem traço é conjunto. É o conjunto dos pontos que estão entre A e B. AB com um traço em cima
é o número, o valor, a medida associado a esse segmento. Ou seja, isso aqui é um número, tá? É um número real. Isso aqui é um conjunto. Não cometer erro, tá? Tá? Esse cara daqui, número. Esse cara daqui, conjunto. Beleza? Então, o axioma 2 está dizendo que é possível fazer uma correspondência biunívoca com os pontos de uma reta para o conjunto dos números reais, de modo que o módulo da diferença entre os valores correspondente a cada ponto é exatamente o tamanho do segmento. Tá? Então é isso que está dizendo, ó. Esse axioma. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Tudo ok. Tudo ok? Ótimo. Então, até o momento, tudo tranquilo. Aí, mais uma vez, você pode perguntar, professor, mas como é que está feita essa correspondência? Será que ela já está satisfatória? Ou seja, suponha que a coordenada de A seja aqui, ó, está aqui embaixo. E a de B, ele sobe aqui. Agora, se eu tomar um ponto C aqui dentro, um ponto Czinho aqui dentro, será que o número correspondente a esse cara está entre o Azinho e o Bzinho? Uma pergunta. Né? Esse axioma ainda não está falando disso, tá? Então, até o momento, não está satisfazendo precisamente a nossa régua. Ela não está expressando a nossa régua, tá? Então, vamos introduzir ainda mais um axioma que vai dar a nossa garantia sobre isso. Então, mas primeiro, vamos fazer o seguinte. Fixado uma correspondência que existe devido ao axioma anterior, uma correspondência entre os pontos de uma reta e o conjunto dos números reais, o número que corresponde a um ponto da reta é denominado coordenada desse ponto. Ou seja, olha esse exemplo aqui. Eu fiz uma correspondência aqui. Aplicar uma correspondência numa reta é fazer a realização de anexar uma régua na reta, tá? Essa régua aqui, obviamente, eu posso transitar, né? Ao invés de colocar o 0 no A, eu poderia colocar o 2 no A. Mas aí ia transladar o valor de B. Isso é essa ideia intuitiva que a gente quer ter. A esses valores aqui, ó, por exemplo, para o A aqui, como está aqui, essa correspondência foi fixada. Então, eu fixei um 0 no A. Tá? Então, esse valor aqui é chamado de coordenada. Tá? Esse cara daqui, o 3, é a é um exemplo, né? Coordenada de B, tá? E esse 8 aqui, tá? Coordenada de C. Então, ó, o axioma lá diz o seguinte: existe uma correspondência biunívoca. O que é isso? A correspondência é fixei uma régua numa reta. Agora, de que forma eu fixei? Até o momento, esses números aí podem estar bagunçados, tá? A nossa reta ainda não tem esse formato tão preciso. E a régua, esses valores não estão assim, ou seja, quem disse que o valor de B necessariamente tem que estar entre o valor de A e o valor de C? Os axiomas, até o momento, não diz isso. Tá? Mas a gente quer introduzir axiomas que realize essa possibilidade de fazer medição. Tá? E que a gente possa transitar com a régua. Agora, se eu colocar a régua agora, o valor de 2 em A, então o valor de B, a gente quer uma régua que o valor de B agora se torne o quê? 5. E o valor de C se torne 8. Ou seja, fazer essa translação da régua é trazer outra correspondência. Tá? Então, a correspondência não é 1. Beleza? Até o momento? Tá? Esse foi um pouco confuso nesse final. Tá. Ok. O que é a atividade a ação de colocar uma régua sobre uma reta, né? É você, por exemplo, você fixa um ponto A. Aí você normalmente, o que é que você faz? Você coloca o 0 no A. Mas você poderia colocar, por exemplo, se existisse um outro ponto aqui antes, ó, como é que tem um ponto aqui? Um ponto D. Ah, eu poderia colocar o 0 em D. Se eu colocasse o 0 em D, o A deixaria de ter valor 0. Teria um outro valor já. O B deixaria de ser 3, passaria a ser outro valor.
o C deixaria de ser 8, passaria a ser outro valor, tá? Esse ato de colocar a régua é fazer uma correspondência. Eu coloquei a régua em outra posição, é outra correspondência, tá? De forma que seja biunívoca. O que os axiomas ainda não estão garantindo é o seguinte: se B está entre A e C, garantir que a sua coordenada está entre A e a coordenada de A e a coordenada de C. Até o momento, os axiomas não falaram isso, tá bom? Então é isso que a gente... Beleza? Então é isso que a gente vai introduzir num axioma a mais. Só que antes de introduzir o axioma, que é esse axioma N3 aqui, eu queria só relembrar um pouco sobre módulo, tá? Que eu acho que muita gente tem dificuldade com módulo de um número. Essa dúvida surge, é um problema que muita gente tem, não lembra direito como era feito no ensino médio, tem dificuldade, e eu não quero que essa dificuldade exista aqui, tá? Então, eu vou revisar bem rápido algumas coisas de módulo, mas eu vou pedir que vocês olhem de novo, estudem de novo o que é módulo, um pouco, não precisa nem estudar função modular, gráfico de função modular, não. Só as propriedades de módulo, tá? Então, antes de falar aqui, antes de falar todas as propriedades, deixa eu acrescentar mais um espaço aqui para falar exatamente sobre o que é um módulo de um número, tá? De um número. Então, ó, dado x, um número real, o módulo de x é, ou seja, um módulo que a gente representa assim, né? O módulo de x é o seguinte: ou ele é o próprio x, se ele é maior ou igual a zero, ou ele é menos x, se x é estritamente menor do que zero. Essa é a definição do módulo de um número. Ou seja, o módulo de um número, se ele é um número positivo, ou ele é zero, o módulo desse número é ele mesmo. Agora, se esse número é negativo, ele troca o sinal, porque menos com menos vira mais. Beleza? Então, o módulo de um número é o valor absoluto desse número, tá? Que a gente chama de valor absoluto. Tá? Eu só estou relembrando isso. Não precisa nada mais do que essas propriedades aqui sobre módulo. Ó. Propriedades que a gente precisa de módulo. O módulo do produto entre dois números é o produto dos módulos. Isso aqui. Tá? Uma aplicação imediata disso aqui, a gente consegue concluir que o módulo de A menos B é a mesma coisa de um módulo de B menos A. É só verificar isso, ó. E B menos A é a mesma coisa de menos 1 multiplicado por A menos B. E se você for tirar o módulo aqui, eu vou até escrever, ó. Se tirar o módulo de B menos A, é a mesma coisa do módulo de menos 1, tá? A menos B. Só que o módulo do produto, por essa propriedade, é o quê? É o módulo de menos 1 vezes o módulo de A menos B. Mas quem é o módulo de menos 1? É o seu valor absoluto 1. Então fica A menos B. Então essa propriedade é uma aplicação direta disso, tá? Então a gente tem isso. O módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. Então dessa propriedade, voltando aqui para o axioma, escrever assim ou escrever B menos A é a mesma coisa, tá? A medida do segmento AB. E uma outra propriedade. Para qualquer que seja um número real, ele é sempre menor ou igual do que o seu módulo. Ou seja, por quê? Ou ele é negativo, então vai ser menor do que o módulo, porque é sempre positivo, ou ele é o próprio módulo, tá? Então isso sempre é verdade, tá? E a outra coisa é o seguinte: se eu tenho que o módulo de um número é menor do que um número real positivo, então ele está entre menos R e R, tá? Esse caso aqui, a gente não vai usar agora, mas no momento que a gente for usar essa propriedade, eu chamo a atenção. Tá? Mas esse e esse, sim. Erro que nunca vocês podem cometer.
O módulo de A mais B é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Não fazer isso. Isso é um erro, tá? Isso é um erro, ok? E essa igualdade não existe. Isso é uma desigualdade. Igualdade, não, tá? Professor, por quê? Dá um exemplo aí de que isso aqui não é igual. Então, no seguinte, ó. Pegue A igual a 4 e B, por exemplo, igual a menos 2. Quem é? Vou escrever aqui do lado de cá, ó. Eu vou abrir uma nova aqui. A igual a 4 e B igual a menos 2. Que é o módulo de A mais B é 4 mais menos 2. Que é quem? Módulo de 2, que é 2. Beleza. Agora, quem é o módulo de A sozinho? É o módulo de 4, que é o próprio 4. E o módulo de B sozinho é o módulo de menos 2, que é 2. Então, módulo de A mais módulo de B é 4 mais 2, que é 6. E é diferente aqui, tá? Então, isso aqui, por favor, não cometer esse erro. E é um erro comum. Professor, isso é uma besteira, não vou cometer esse erro. Comete. Por quê? Muitas vezes a gente está fazendo lá uma demonstração, a demonstração está bonita, está lá linda, todos os passos bem justificados, e aí chega um ponto, se isso aqui fosse verdade, a demonstração ia acabar perfeita, você não ia precisar fazer nada. Aí você é induzido ao erro. Pô, não é possível que isso não seja igual, aí você mete lá na prova, escreve essa igualdade e conclui e termina a prova. Cometeu o erro, tá? E aí vem lá na prova um xão grandão, você cometeu esse erro. É possível cometer esse erro. Depois você pega a prova respondida que o professor lá riscou. Pô, como é que eu cometi esse erro? Que absurdo. Não, não é absurdo. O que induziu você a cometer esse erro foi o contexto em que você estava imerso, tá? Então, é muito comum cometer erros bobos, assim, que digamos ser bobos, mas que, na verdade, o contexto te induziu a levar esse erro bobo, tá? Você queria muito que sua prova fosse verdadeira. Então, por favor, não cometer esse erro, tá? Agora, isso aqui sempre é verdade, tá? E aí, A menos B é igual a B menos A. E X sempre é menor ou igual do que o módulo de X. Então, essas propriedades de módulo que eu queria relembrar, mas eu reforço aqui que vocês podem dar uma olhada de novo, em função modular, só para dar uma relembrada em mais propriedades, tá bom? Mas no período que vamos necessitando de mais propriedades, eu vou falando mais. Beleza, gente? Então, vamos para o terceiro axioma, que vai complementar essa ideia aqui. Lembra? A ideia de que se B está entre A e C, a coordenada entre a coordenada de A e B. Desculpa, Antônio. Desculpa. Neste caso aí, Darlan, Tá falhando um pouco, Antônio, não entendi. Não estou conseguindo escutar. Tá mutado pra mim também, o dele. Alguém está conseguindo escutar e pode... o menor igual ali colocaria a verdadeira Isso. situação. Isso. A verdade é essa, né? A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Isso é verdade. Isso é verdade. É menor ou igual. Agora, dizer que é igual é falso. Agora, isso aqui, sim, é verdade, tá? Isso aqui é verdadeiro. É isso que você queria dizer, né, Antônio? Acho que é isso. Isso mesmo. Obrigado por lembrar, mas é isso aqui mesmo, ó. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é falso. Colocando menor igual, tornaria verdadeiro. Isso, tornaria verdadeiro. É isso aqui que eu escrevi aqui em cima, ó. Se A mais B é menor ou igual do que A mais B, mais o módulo de B, tá? Isso aqui é verdadeiro. Mas igual não. Então você toma cuidado no momento de usar. Tem que usar da forma correta, o menor ou igual. Tá bom? Então vamos lá para o axioma M3, axioma de medição 3.
Agora o axioma de medição diz o seguinte, o 3, ó. Se C está entre A e B, então a medida do segmento de A até B, mas a medida do segmento de C até B, de A até C e de C até B, dá o segmento AB. Ou seja, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Você tomar aqui a reta, tá? E aí você toma os pontos. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto C, e aqui está o ponto B, tá? Então, se você medir de A até C, e depois medir de C até B, e somar essas medidas, vai dar exatamente a medida de A até B. Então, esse axioma meio que realiza aquela história lá que eu falei da régua, tá? Então, agora a correspondência, né? Não só está uma correspondência para cada ponto tem sua coordenada, uma única coordenada, mas não é aleatória, né? Ela respeita a ordem, a ordenação que os pontos estão na reta, beleza? A correspondência agora respeita a ordenação dos pontos na reta. Então, agora é sim o ato de colocar a régua sobre a reta. Beleza? Então, esse axioma está realizando essa ideia. Então, vamos lá. Recapitulando, o axioma 1 diz que todo segmento tem que ter um valor, tem que ter uma medida. O axioma 2 diz que sempre existe uma correspondência dos números, dos pontos da reta com números reais, de forma que o módulo da diferença entre dois pontos é o tamanho do segmento de extremidades nesses dois pontos. E o terceiro é que esse ato de medir tem uma correspondência com a ordenação dos pontos na reta, tá? Que é satisfazer isso. Beleza? Beleza? Então, esses axiomas, os 3 axiomas falam assim, agora eu consigo colocar a régua no segmento e medir. Por isso são chamados axiomas de medição. Beleza? O Antônio parece que está com algum problema na conexão, acabou saindo aqui. Que eu acabei não escutando o que ele estava falando. Sim, Lohan, pode falar. Se quiser falar, pode falar. Então eu preferi para ser mais rápido. No caso, como a gente está tratando de módulo, nós iremos no caso, aplicar o axioma 2. De que forma? A menos B ou B menos A, já que vai estar dentro do módulo? Tanto faz. Ó, isso aqui sempre é igual, ó. Lembra? A gente acabou de mostrar. A menos B, sim, o módulo de A menos B é sempre igual ao módulo de B menos A. Então, pouco importa. Tá? Obviamente, na prova que eu vou fazer agora, vocês vão ver que tem que usar, tanto faz, mas tem que usar de maneira inteligente. Ou seja, a escolha que você faz vai fazer diferença na sua escrita da prova, tá? Mas tanto faz, os dois são iguais. O módulo de A menos B e o módulo de B menos A. Qual é o problema do módulo? Quando você vai fazer conta. Não sei se vocês lembram lá do ensino médio. O problema do módulo é o módulo. Então, quando você quer fazer uma conta, o que você quer fazer? Eliminar o módulo. Depois que você elimina o módulo da sua conta, nossa, tudo sai bem mais simples. Que aí é fazer as operações algébricas que você conhece. Então, você precisa analisar o caso onde você pode retirar o módulo, tá? Vamos fazer a prova dessa próxima proposição e aí vocês vão perceber o que é que vai acontecer. A proposição diz o seguinte, ó. Se em uma semirreta SAB consideramos um segmento AC, onde a medida do segmento AC é menor do que a medida do segmento AB, então C obrigatoriamente tem que estar entre A e B. Vamos lá. Intuição, eu acho que está clara, mas vamos fazer o desenho para que a coisa fique mais clara ainda. Tem uma reta, aí eu pego a semirreta de origem em A, tá? De origem em A, contendo B. Vou pegar aqui B. Tá. Aí, de forma que é o seguinte, eu vou pegar essa semirreta, vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais. Tá? Essa semirreta aqui, ela continua, tá? Então, você considerar um segmento AC na semirreta, tá? De forma que a medida de AC seja menor do que a B. Então, essa proposição está garantindo que o C tem que estar aqui, ó. O C tem que estar entre A e B. Se a medida
for menor do que essa medida daqui. Beleza? Então, é essa proposição que eu vou provar. Beleza? Por que que isso é verdade? Tá bom? É essa proposição. Então, vamos lá para a prova dessa proposição, tá? Vamos para a prova. Então, por hipótese, ó, eu estou numa semi-reta e eu vou considerar um segmento de que isso aqui é menor ou igual do que AB, tá? Então, C é um ponto da reta. Então, vamos lá, vamos ser o mais formal possível. Seja A, B, C, pontos da reta, vou chamar a reta M, tá? Da reta M. Então, vamos lá, ó. Fixe uma correspondência de M com o conjunto dos números, não vou escrever dos números reais, vou colocar o conjunto R dos números reais, né? Essa correspondência existe, vou escrever até, ó, esta correspondência existe devido ao axioma O2. Não é isso? Isso, M é reta. Isso. Pontos da reta M, tá? Beleza? Então, fixe uma correspondência de M com o conjunto R. Lembre que M é um subconjunto de pontos. Então, a correspondência está correspondendo pontos da reta com o conjunto dos números reais. Beleza? Então, essa correspondência existe devido ao axioma O2. Não é o O2? Não, não é o O2, não. É M2. M2. Beleza? De medição 2. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, por hipótese, suponha que AC, a medida de AC, tá vendo com a barrinha, é menor do que a medida de AB. Tá? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Como C, A, B, C, vou botar assim, A, B, C, estão em M, ó, observe que eu estou bem detalhista, tá? Então, M, então, pelo axioma, agora eu vou precisar que vocês lembrem, o axioma de ordem O, eu acho que é o O2, O1, é o O1. Temos que, vou escrever assim, tá? Que, dos pontos, observe o que aqui nós temos. 1, A, B está entre A e C. 2, C está entre A e B. E 3, vou colocar isso como 3, tá? Só para ficar mais. C, A, B, tá? E 3, CB. Então, pode ocorrer esses 3 casos. Lembra lá do axioma? Um dos pontos, dado 3 pontos na reta, um dos pontos estão entre os outros 2, tá? Sempre. Então, ou B está entre A e C, ou A está entre C e B, ou C está entre A e B. Concorda? Beleza? Então, vamos fazer um estudo de casos, tá? Vamos fazer um estudo de caso. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar o caso 2. Não, vamos lá. Vamos pelo caso por caso. Vamos estudar o caso 1. Tá, vamos lá. Caso 1. Primeiro. Como A, né? Isso aqui está acontecendo, ó. B. Não, desculpa, né? Esse caso não é o A, né? A, B, C. O que é que fala lá o axioma
Se C está entre A e B, então isso acontece, né? Então vamos lá, ó. Para esse caso, como o B está entre A e C, então, o que nós temos? O segmento AB, a medida do segmento AB, mais a medida do segmento BC, vai dar igual à medida do segmento AC. Concorda? Sim. Beleza. Lembra que a medida de segmentos são números reais positivos. Axioma N1. Tá? Logo, o que é que eu posso concluir? AB é menor do que AC. Beleza? E BC é menor do que AC. Tá? Mas, por hipótese, o que é uma contradição da hipótese, né? AC tem que ser menor do que AB. E aqui eu estou concluindo que AB é menor do que AC. Contradizendo a hipótese. Logo, o caso 1 não é verdadeiro. Por aqui embaixo. Alguma dúvida aí, até o momento? Então, ele negou a hipótese. Então, o caso 1 não pode ocorrer. Então, esse caso 1 aqui ó, já falhou. Tá? B não pode estar nesse caso. Tá? Ok? Espera aí. Quem não entendeu, pode falar aí o que é que não entendeu. Eu acho que eles responderam sobre não terem dúvidas. Ah, não ter dúvida, ok. Obrigado. Isso. Mas eu tenho uma pergunta, na Diga verdade. aí. No caso, o senhor está avaliando por casos, né? Separou. Isso. Mas eu acho que seria necessário para a gente poder conseguir provar a hipótese. Mas se eu conseguisse ter uma visão de em qual caso eu conseguiria provar isso, eu teria que fazer as três situações da mesma forma ou não? Sim, tem que fazer. Porque, claro, se você já provar direto que é o caso 3, tudo bem, você não precisa provar os outros dois casos. Mas como é que você provaria o caso 3? Diretamente. Se quiser, pode tentar depois. Tá? Mas eu acho o caso mais fácil é dizer assim, ó, não vai acontecer nenhum 1, nenhum 2, então a única possibilidade é o 3. Tá? E aí eu tenho, cadê? Esse caso daqui. Beleza? Não foi só uma pergunta mesmo, porque a resposta assim eu não acho que deve ter, não, mas só Tá. nível de conhecimento mesmo. Pode ser que você consiga mostrar de vez que é esse caso daqui. Mas nesse caso daqui, eu acho um pouco mais complicado. Melhor provar que não acontece os outros dois. E aí só tem a possibilidade de acontecer esse. Tá? Então vamos analisar o caso 2. Agora, para o caso 2, vamos lá. O caso 2 é esse caso aqui, né? Se C, né? A, B. Logo, um novo pelo axioma M3, CA, a medida CA mais a medida de AB é a medida de CB. Certo? A gente está comparando qual lá? AC. Tá. Mas lembre que a medida de AC... deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Acho que pensei. O axioma, a proposição diz o seguinte, ó, se você está numa semi-reta, né? Esse caso daqui não vai acontecer, eu acho que nem precisava escrever isso, porque é o seguinte, ó, se isso aqui acontece, então, ó, então, C não pertence, C não pertence à semi-reta AB, concordam? Porque para pertencer à semi-reta AB, ele teria que estar ou entre A e B, ou B entre A e C. E não é esse o caso. Logo,
não, também, novamente, contradizendo a hipótese. Um absurdo, né? Isso, novamente, contradiz a hipótese. Logo, só restou uma única possibilidade. C tem que estar entre A e B. Tá? Então, simples a prova, viu? Bem simples. Foi o que eu fiz. Fiz análise de casos, provei que esse não pode acontecer, esse não pode acontecer. Então, a única que pode acontecer é esse caso. Tá bom? Se só 3 casos podem acontecer e não acontece nenhum 2, então a única possibilidade é o 3. Foi essa a prova que foi feita aqui. Beleza? Acho que foi bem simples essa prova, né? Acho que vocês entenderam. Tá bom? Então, eu acho que o que fala a proposição é mais forte do que a prova em si. Se eu tenho uma semi-reta, tenho que a medida de AC é menor do que a medida de AB, então C tem que estar entre A e B. Tá? Uma consequência já do axioma. E agora vem o outro teorema, que é o teorema, talvez um dos teoremas mais importantes aqui da história. Que é o seguinte. Se A, B e C, pontos distintos de uma mesma reta, cujas coordenadas são respectivamente Azinho, Bzinho e Czinho. C está entre A e B, se e somente se A, Czinho está... A é menor do que C, que é menor do que B. Que está entre, em relação ao número, né? Então, Azinho é menor do que Czinho, que é menor do que Bzinho. Tá? Então, é isso que está querendo dizer. É o que eu já queria falar desde quando eu coloquei a régua lá na história, lembra? Ou seja, se B está entre A e C, então a sua coordenada aqui, Bzinho, tem que estar entre Azinho e Czinho, tá? Mas lá eu chamei as letras que eu troquei. Diz que C está entre A e B. Tá? Beleza? Então é isso que eu vou provar. Neste caso, pessoal, o que é que a gente tem, ó? A gente tem que é um se somente se. Deixa eu chamar atenção para isso. O pessoal Maurício falou uma coisa no chat. Vou olhar agora. Eu poderia envolver a tricotomia ali. A tricotomia que você quer dizer o quê? Que se não é um, não é o outro, então só pode ser o terceiro? É isso? É exatamente isso que a gente fez. Né? Se só existem 3 possibilidades, então... Tá? Então, esse teorema é um se somente se. Lembra que é um se somente se? Ele é da forma H... se somente se, T. Então, neste caso, lembra teorema dessa forma? Nós temos 2 trabalhos a fazer. Temos que provar que H prova T e depois provar que T prova H. Ou seja, neste caso, H é quem? C está entre A e B e T é Azinho menorzinho que C, que menorzinho que B. Tá? Então, a gente tem que provar esses 2 casos aqui. Então, a nossa prova são 2 provas, tá? Beleza? Então, vamos lá realizar a prova desse teorema. Prova. Então, primeiro, o que é que a gente vai provar? Deixa eu ver aqui o que é que primeiro a gente prova. Vamos provar primeiro que eu boto esse símbolo assim, ó, só para dizer que eu estou primeiro provando essa direção, tá? De que se C está entre A e B, então eu vou mostrar que esses números satisfazem essa relação, tá? Então vamos lá. Ou seja, isso aqui. Então suponha que é C entre A e B, né? Isso aqui está acontecendo, ó. Ou seja, C está entre A e B, tá? Pelo axioma M3, né, o axioma de medida 3, o que é que a gente tem? Temos que AC mais CB é igual a AB. Concorda? Isso eu não fiz nada. Só apliquei o axioma. Beleza? Axioma aí.
Agora, lembra do axioma lá 2? Pelo axioma M2, temos que AC é igual a quem? Eu vou colocar assim, ó. A menos C. Concorda? Lembra o axioma lá? CB é Czinho menos Bzinho. E AB é Azinho menos Bzinho. Concorda? Isso é o axioma M2 lá. Beleza. Então, disso aqui e disso agora, eu posso concluir o quê? Que A menos C, ele é menor do que A menos B. Eu até botar assim, portanto, isso aqui, e C menos Bzinho é menor do que A menos Bzinho. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos analisar cada um desses casos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos primeiro, vou chamar esse daqui de... Tá, vamos botar numa nova página. Vou só reescrever aqui o que eu escrevi ali embaixo, viu? A menos C é menor do que A menos B. Tá? A menos B. O outro é o quê? E C menos B. C menos B. Menor que A menos B. Certo? Então vamos lá. Observe o que é que eu vou escrever aqui, ó. Podemos supor que Bzinho é maior do que A. Tá? Por quê? A coordenada sempre é B é maior do que A ou A é maior do que B. Tá? São coordenadas de um ponto, dos pontos. Então, um é maior do que o outro. Então, eu posso supor que B é maior do que A. O outro caso, A ser maior do que B, vai seguir de forma análoga. Então, eu posso supor, que a gente chama na matemática sem perda de generalidade, que é o seguinte: tanto faz se eu considerar a B maior do que A ou A maior do que B, a conta que eu vou fazer aqui vai dar no mesmo. Tá? Então, podemos supor que B é maior do que A. Logo, o módulo de A menos B é B menos A. Concorda com isso que eu escrevi aqui? Quem concorda? Ou quem discorda? Concordo. Isso, porque perfeito, Jacqueline. Se B é maior do que A, né? Esse número daqui menos esse vai dar um número positivo, tá? Vai ser exatamente no valor do módulo, beleza? Então esse cara daqui é um número positivo, se B é maior do que A. Sempre, tá? Então lembra lá de módulo, beleza? Então esse cara daqui sempre vai acontecer. Então, se isso acontece, então já tem o quê? A menos C, ele é menor do que B menos A, né? Professor? Portanto, Mas você supôs esse B maior do que A por quê? Porque você já sabe que assim vai ser mais fácil resolver? Não. Também, claro, né? Assim vai ser mais fácil resolver. Mas eu poderia considerar A maior do que B também. Tá? Eu poderia considerar A maior do que B. E aí o caso ia ficar diferente aqui, tá? Tá, vamos fazer esse caso e depois a gente vai analisar o caso de que A é maior do que B, para ver se eu te convenço. Tá bom? Então vamos primeiro supor esse caso. E depois a gente faz o caso em que A é maior do que B. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então vamos lá. A gente tem esse caso e a gente tem isso agora, né? Já que agora eu eliminei esse módulo. Agora eu quero eliminar esse módulo daqui. Tá? Esse módulo.
Lembra que eu falei lá na propriedade de módulo, ó? Vou voltar para a propriedade de módulo. Um número, ele sempre é menor ou igual do que o seu módulo. Lembra? Então vamos lá, ó, vamos voltar para cá. Então, um número, observe, lembra que esse cara daqui sempre é igual a esse, ó. C menos A. Essa daqui foi a primeira propriedade lá. Lembra? Esses dois caras são iguais. Concordam? E C menos A é menor do que esse cara. Menor ou igual. Lembra? Vou voltar lá só para ver. Vocês verem. Primeiro eu usei isso, essa igualdade, e agora eu sei que um número é sempre menor ou igual do que o seu módulo. Tá? Então, isso sempre acontece. Dessa forma, o que é que eu tenho? Ó? C menos A vai ser menor do que B menos A. Portanto, ó, eu tenho que C é menor do que B. Beleza? De forma análoga aqui, ó, eu sei que esse cara daqui esse cara daqui, ó, é a mesma coisa do módulo de B menos C, tá? Só que B menos C sem o módulo é menor do que esse cara, menor ou igual. Então eu posso aqui fazer o quê? Cortar. Então menos C é menor do que menos A. Se menos C é menor do que menos A, então A é menor do que C. Né? Quando eu multiplico aqui por menos 1, lembra? Então ele inverte a ordem. Então dessa forma, o que é que eu tenho? Ó, A menor do que C, que é menor do que B. Né? Portanto, esses três pontinhos aqui, pessoal, é para resumir a palavra portanto, ou então, logo, tá? Então A é menor do que C, que é menor do que B. Beleza? Tá? Então aqui eu fiz essa suposição em que B era maior do que A. Aí, quem foi que tinha perguntado? Eu não lembro. Acho que foi eu. Aline, sim. Aí, no caso, Aline, em que eu tiver A maior do que B, né? Aí eu já não vou poder ter essa desigualdade, tá? Mas eu vou ter essa, ó. B menor do que C, menor do que A, tá? A mesma prova, mas isso que vai acontecer. Beleza? Mas é só ter a disposição dos pontos. O que é que eu quero dizer com isso? Dizer o seguinte, ó. Eu tenho uma reta. Deixa eu botar assim, ó. O que isso depende? Se eu tenho uma reta, aí eu tenho aqui A, tá? Eu tenho A aqui. Aqui eu tenho B. E eu tenho C, né? Aí eu estou dizendo que a coordenada de C tem que estar entre A e B. Quando eu assumo que B é maior do que A, eu estou botando a régua aqui embaixo, com um número menor aqui e um número maior aqui. Imagine aquela régua lá, ó. Vamos voltar para a régua. Imagine essa régua. Tá? Ah, então, eu queria botar essa régua, porque o B está fazendo o papel do C, pode fazer confusão. Mas é como supondo essa régua. Agora, ao invés de eu assumir essa régua, suponha que eu estou colocando a régua de cabeça para baixo aqui, ó. Colocando esse cara daqui com o maior valor em A e o menor valor em C. Ou seja, o valor de B vai continuar entre o valor de A e o valor de C. Nesse caso. Entendeu o que eu estou querendo dizer, Aline? Ou seja, eu estou colocando a régua inicialmente aqui embaixo. Ou seja, com um valor... Suponha que eu estou colocando o 0 aqui e o 8 aqui. O valor de C está entre 0 e 8. É isso que quer dizer isso, né? Mas se eu colocar agora o valor de 0 aqui e 8 aqui, o valor de C vai estar continuando entre 0 e 8. Então, esse valor aqui está subindo, que eu estou considerando o valor de B maior do que A. Tá? Então, por isso que, sem perda de generalidade, eu posso considerar esse caso. O outro caso, é a mesma conta funciona. Eu vou considerar o valor de C entre A e B. Ficou claro? Entendi.
Beleza. Ótimo. Então, esse caso aí, eu mostrei a ida, tá? Então, eu consegui mostrar que, dado que C está entre A e B, eu mostrei isso aqui. Agora, vamos para o outro caso. Agora, a volta, tá? A volta eu considero esse símbolo. A volta agora é o quê? Suponha que A é estritamente menor do que B, que é estritamente menor do que C. Desculpa, C, né? A é menor do que C, que é menor do que B. E aí a gente vai mostrar, né? Normalmente eu escrevo o que eu vou mostrar para poder já não perder qual é a nossa intenção na demonstração. Mostrar que Czão está... Vou escrever com símbolo, tá? A, C, B. Beleza? Mostrar isso. Tá? Então é isso que a gente tem que mostrar. Então vamos lá. Como é que a gente vai mostrar isso? Tá? Ó, a medida, vou apagar aqui, a medida de AB é como? É o módulo, é B menos A. Lembra que eu estou considerando a B maior do que A, tá? Vou escrever aqui, né? Mais uma vez. Considerando que eu fixei a correspondência e eu tenho que B é maior do que A. Beleza? Eu coloquei a régua e estou olhando lá na régua que o B é maior que A. Então, essa medida aqui é B menos A. Só que olha o truque que eu vou fazer aqui, ó. Observe que esse número aqui, B menos A, eu posso escrever assim, ó. B menos. Vou colocar aqui, ó. Um C mais C, menos C mais C, menos A. Vocês concordam com o que eu escrevi aqui? Concordam? Sim. Não é considerar. Aqui eu já tenho isso, né? Então não preciso considerar. Isso aqui já acontece. B é maior do que A. Tá? Então isso é verdade. Ou seja, eu estou somando zero aqui, né? Menos C mais C, isso aqui é zero. Então essa igualdade aqui é verdadeira. Tá? Beleza? Então vamos colocar parênteses aqui, ó. Então B menos C mais C menos A. Ora, B é maior do que C. Então, esse cara daqui é quem? É o módulo de B menos C. Concorda? Esse cara daqui é o módulo de B menos C. E como C é maior do que A, então esse cara daqui é positivo, então ele é igual ao seu módulo. C menos A. Beleza? Se eu tenho esse cara daqui, BC, né? Então esse cara daqui é quem? O segmento BC. E esse cara daqui é a medida do segmento AC. Concorda? É a mesma coisa de A menos C. C menos E é a mesma coisa de A menos C. Então é a medida do segmento AC. Ora, então eu cheguei ao quê? Que AC mais BC, tá? É igual a AB. Então o que é que eu tenho? AC, portanto, né? AC é menor do que AB. Se AC é menor do que AB, pela proposição que a gente acabou de provar anteriormente, ó, se AC é menor do que AB, então C está entre A e B. Logo, C está entre A e B, ou seja, A, C, B. E aí acaba a prova. Alguém escreveu aí no chat que não entendeu. Calma. Não foi a sacada do mestre é esse que está em vermelho, que eu acho que Jaqueline escreveu aí. A sacada do mestre foi isso aqui. É somar com zero. Tá? Então vamos lá. Vamos recapitular essa segunda parte da prova. Supõe agora que A é menor do que C, que é menor do que B. E a gente vai mostrar que Czão, o ponto Czão, está entre A e B. Beleza? Então vamos lá. Quem é o tamanho do segmento AB? O tamanho do segmento AB é B menos A, porque B é maior do que A.
Se B é maior do que A, o tamanho desse segmento, eu já posso até tirar o módulo. É isso aqui, tá? B menos A. Só que B menos A, eu posso escrever como sendo B menos C mais C menos A, que é somar com zero. Isso aqui, que a Jaqueline está falando aí, que é a sacada do professor, tá? Quer dizer o seguinte, ó, eu estou somando com zero. É aqui, pessoal, esse passo aqui, que aparentemente surgiu assim, ó, como uma do nada, não surgiu do nada, tá? São passos como esse, que eu deixei em vermelho, que demora para um matemático perceber e fazer a prova, tá? São demonstrações que envolvem esse tipo de coisa, que faz com que algumas demonstrações matemáticas ganhem essa beleza, porque isso aqui, se não fosse a criatividade e intuição, nunca ia aparecer, tá? Então, eu somei com zero, que é a mesma coisa de colocar menos C mais C. Agora, olhando dessa forma, eu posso colocar os parênteses no seu devido lugares aqui, tá? Colocando esses parênteses, então eu vou analisar. Será que esse cara daqui já é o módulo de B menos C? Sim, porque B é maior do que C. Então esse cara daqui com certeza é positivo. Se esse cara daqui é positivo, então ele é igual ao seu módulo. Beleza? E C, como é maior do que A, então esse cara daqui já é igual ao seu módulo. Beleza. Esse módulo daqui é a medida do segmento DC. E esse módulo daqui é igual ao módulo de A menos C, que é a medida do segmento AC. Lembra? Eu falei lá a observação lá atrás. Sim, Davidson, Euclides já tinha essa criatividade toda lá atrás. Já tinha, assim. Tá? Essa prova aqui não é uma prova recente, mas é uma prova de Euclides. Então já tinha, assim, tá? Isso, a famosa roubadinha, exatamente. Esse tipo de truque, comecem a guardar no bolso, tá? Isso aqui são truques que com a matemática, fazendo matemática, você começa a ter esses truques na manga, tá? Então, como isso aconteceu, então, como essa soma é igual a B, então eu posso concluir que a C é menor do que a B, tá? Então, se a C é menor do que a B, isso aqui segue logo isso aqui, pois, devido, vou até justificar, devido à proposição. Qual é o número da proposição lá, que eu nem lembro? N1. Tá? Devido à proposição N1. Beleza? Beleza? Tá bom? Pergunta? E vai? Não estou escutando. Desculpa. Beleza, pessoal? Entenderam a prova? A demonstração? Tá? Se não entenderam, volta lá, dá uma olhadinha, lê de novo. Mas isso aqui, acho que vocês perceberam aqui que foi a sacada, né? A luz. Aqui quando brilha aquela lâmpadazinha na cabeça de alguém, é exatamente nesse momento aqui, tá? E esse tipo de coisa vai acontecer mais em algumas outras demonstrações, tá bom? Então, tá aprovado esse teorema, tá? Aí, apareceu o teorema, outras proposições. A gente chama de teorema porque isso aqui tem uma aplicação muito grande na nossa teoria, tá? A gente vai aplicar bastante isso. Ou seja, sempre agora que eu tiver um ponto entre outros dois pontos, eu posso já considerar que a sua coordenada está entre as outras duas coordenadas. Sempre. Sempre. Então, esse teorema te dá uma vantagem muito grande no seu jogo, tá? Não, entre teoria, não. A teoria é tudo. Teoria é o que a gente está construindo, toda a teoria, tá? A teoria da geometria é tudo que a gente consegue provar. Então, toda essa teoria. O teorema é esse resultado específico, tá? Os teoremas são os resultados dentro da teoria. A teoria é o todo. Então, a teoria da geometria é tudo isso que a gente está conseguindo obter, tá? Beleza? Beleza. Professor, não é uma dúvida. Eu queria saber se haveria alguma outra forma de realizar essa prova por um outro método que não fosse esse que o senhor nos passou. Ou não seria possível? De, no caso, somar com o zero.
Tomar com zero. Não precisa Sinceramente, exemplificar, mas só para dizer se tem como. não, sempre, assim, uma prova nunca é única, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Uma demonstração nunca é única. Por isso que até é difícil de colocar um gabarito. Uma prova nunca é única. Então, é possível fazer provas. Você poderia até tentar fazer essa prova por absurdo. Ou seja, suponha que você não esteja entre A e B e tentar encontrar uma contradição. É possível fazer uma prova. Tá? Assim, encontrando uma contradição. Eu não fiz assim, porque no meio da... É tentativa e erro, tá, gente? É tentativa e erro. É óbvio que eu aqui já estou escrevendo isso porque eu já sei fazer a prova. Mas na minha tentativa e erro, eu pensei, eu cometi um erro, pensei, demorou um pouco até conseguir encontrar essa solução. Mas é óbvio que na prova eu não vou fazer a prova, a construção do pensamento do zero, senão a gente vai perder uma hora aqui, ou talvez nem consiga fazer a prova. E terminei a aula e não consegui. Então, obviamente, eu fiz antes essa prova, tá? E já tenho na minha cabeça porque eu já fiz, já lembro qual é o truque aqui, tá? Entendeu? Dessa Então, forma seria então mais rápida, né? Exatamente. Mas, obviamente, a prova não é única. Vocês podem fazer outras demonstrações, tá bom? Até por absurdo, eu poderia tentar fazer aqui, tá? Beleza? Tá bom? Tá bom, gente? Alguma dúvida que ficou da prova aqui? Tranquilo. Tá. O chat pensou. Vamos lá. Não, se você já provou anteriormente o teorema, então Melissa perguntou, né? Se eu usar um teorema ou uma proposição numa prova, tenho que demonstrá-lo? Não. Se você já foi demonstrado, por exemplo, você está lá na avaliação, na minha prova, vocês vão poder usar todos os teoremas e proposições que eu fiz em sala, para usar na prova, tá? Tudo que eu fiz na sala, vocês vão poder usar na avaliação de vocês. Então, tudo que foi provado, você já pode usar como resultado. Você não precisa provar de novo. A não ser que eu peça, prove o teorema tal. Aí vocês vão ter que fazer a prova do teorema. Mas se eu não falar, vocês vão poder usar, tá? Então, nos próximos teoremas que eu for provar, eu posso usar teorema que eu já provei. Por quê? Porque enunciar a proposição, o teorema dentro da prova, e fazer a prova de novo, é chegar a fazer o seguinte, sabe de uma? Eu vou citar a proposição. Tenho que fazer a prova? Tá bom, eu copio lá da minha prova que eu fiz anteriormente e coloco aqui dentro. Então, para evitar esse... Eu já não preciso fazer, porque eu já fiz anteriormente. Beleza? Então, pessoal, eu acho que falta coisa aqui, tá? Nessa prova aqui no final. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso garantir, ó. Não, tudo bem. Tá isso aqui mesmo. Perfeito, não, tá bom, tá. Tá correta a prova. Eu pensei que tinha que considerar o ponto fora do segmento da semi-reta SAB, mas não precisa, tá? Beleza? Não, tem que considerar assim. Então vamos lá, ó. Aqui não terminou, tá? Deixa eu só consertar essa coisinha aqui. É o seguinte, ó. Olha o que é que eu descobri, eu percebi aqui agora. Estou sendo mais rigoroso com a minha prova. Ó, eu descobri que a C é menor do que a B, que é a medida de AB. O que eu posso concluir, na verdade, é o seguinte. Logo, não é verdade que B está entre A e C. Isso eu já posso garantir. Ó. B não está entre A e C, tá? Isso eu já posso garantir. Agora,
Por quê? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Deixa eu criar aqui. Isso não está acontecendo. Aí, logo, o que é que eu tenho? C vai estar entre A e B, ou seja, está nesse segmento, né? Ou vou escrever está entre. Logo, aqueles 3 casos que eu tenho que analisar, né? C, B, ou C, A, B. Concordo? Isso aqui, o fato de eu analisar que a C é menor do que a B, não garante que isso não está acontecendo. Pode ser que o segmento AB, CB, CA, seja menor do que a B. Ou seja, eu vou até fazer um desenhozinho assim, só para ilustrar. Ó. Poderia estar acontecendo isso, gente. Ó. Eu ter o meu A aqui, ó. Desculpa, o meu C aqui, o meu A aqui e o meu B aqui. Esse segmento menor do que esse. Ou seja, está satisfazendo isso que a gente concluiu, tá? Então, vamos mostrar que isso aqui não acontece. Por que isso aqui não acontece? Por que isso aí não acontece? Por conta do axioma? Cadê? Quem falou? Eu, Thiago. Tá. Qual é o axioma? Que esqueci agora, mas é que pelo menos O de ordem lá? Não, aqui a gente usou o axioma de ordem para garantir. Eu sei que 3 pontos na reta, um está contido entre os outros 2. Eu mostrei que esse não pode acontecer por causa disso, tá? Então, eu estou pelo axioma esse ou esse. Então, pelo axioma de ordem já está beleza. Agora, por que não é esse? O axioma é o axioma N3, tá? O que é que diz o axioma N3? CA Você está fora da reta. mais AB teria que dar igual a CB, certo? Mas olha o que a gente conseguiu aqui, ó. Não só que AB é menor, AC é menor do que AB, mas a gente conseguiu também que CB é menor do que AB. Ó. Entretanto, CB é menor do que AB. Né? Isso aqui seria uma contradição. Vou até escrever melhor. Contradição. Né? Esse caso aqui não é por causa disso. Ó. Contradição, pois. Deixa eu escrever aqui em cima, porque eu não falo. Considerar. Escrever assim. Se isso aqui acontece, pelo axioma M3, tá? Isso aqui aconteceria e seria uma contradição, pois CB é menor do que AB. Tá? Beleza? Então, isso não poderia acontecer também. Beleza, tranquilo. Então, beleza? Não acontece esse e não acontece esse. Logo, agora sim, está correta a conclusão, né? Logo, caramba, logo, beleza? Então, assim, ó, eu fui traído na minha prova pela minha intuição, tá, gente? Fui traído pela minha intuição. Mas tem que estudar todos os casos possíveis, tá? Eu mesmo, até aqui no momento, eu tinha cometido o erro da minha intuição, tá? Beleza? Alguma dúvida sobre a prova? Ok. Vamos lá. Vamos agora fazer mais uma definição e provar mais esse teorema e a gente acaba a aula, tá? Beleza? A definição é exatamente a definição de ponto médio. Um ponto
no segmento AB é médio se isso aqui acontece, ó. Se o segmento AC é igual ao segmento CB. Tá? Então, nesse caso, a gente disse que o C é um ponto médio. Então, ó, com os teoremas que a gente já teve, as proposições e os axiomas, a gente agora já consegue colocar retas, uma régua na reta, tá? E medir segmentos. Então, eu já posso definir ponto médio, e aí eu já tenho o seguinte teorema. Todo segmento tem um único ponto médio, tá? Um único ponto médio. Então, esse é um típico teorema que a gente chama de teorema de existência e unicidade. O que quer dizer isso? No momento de provar um teorema dessa forma, você tem duas coisas para provar. Primeiro, que existe tal ponto, e segundo, que esse ponto é único, ou seja, não existe nenhum outro ponto distinto de C que seja um ponto médio de um segmento AB, tá? Então é esse o trabalho que a gente vai ter agora, provar que um ponto é único, beleza? Então vamos lá. E aqui também vai aparecer outro truque do mestre, outra mágica aqui que eu vou fazer e vai aparecer. Então vamos lá tentar fazer a prova desse teorema. Tá? A lista, beleza. Muito obrigado por lembrar. Vou até colocar aqui. Tá aí a lista. Tá bom? Vamos tentar provar. Então vamos lá. Primeiro, considere uma correspondência da reta M, que contém os pontos AB, A e B, com o conjunto. Ou seja, estou colocando minha régua, tá? Primeiro estou colocando minha régua. É isso que eu estou fazendo. Primeiro, colocando a régua. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Vou até colocar de novo aqui a régua. Vou até encontrar aqui. Imagem. Vamos lá. Isso aqui vai ser útil agora. Então aqui agora eu vou mudar aqui o nome só para... Aqui está o meu C. Eu quero um C, né? Um B. Eu quero um C, um ponto médio. Nem vou considerar ele ainda. Vou apagar aqui. Tá? Então vamos lá. Então eu coloquei uma régua. Tá? Pode ser até que o zero esteja no A, não importa. Pode ser uma régua, qualquer valor de A e qualquer valor de B. Pode ser que a régua podia estar com o 5,5 no A. Tá? E um outro valor em B. Tá? Mas só posicionei a régua. Posicionar a régua é considerar uma correspondência da reta com o conjunto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Tá. Aí agora o que é que a gente faz? Se eu tenho uma correspondência, eu posso considere, vou até seja, né? Vou até colocar seja. Sejam A e B, números reais, coordenadas de A e B, respectivamente. Tá? Estou considerando esses dois valores, as coordenadas de A e B, respectivamente. Beleza? Então, vamos lá. Considere, ao pulo, vou até mudar de cor, hein? Considere o número Czinho igual ao seguinte, ó, vou até colocar vermelho. A mais B sobre 2. A mais B sobre 2. Vamos lá para a régua. Suponha que o valor de A aqui eu tivesse colocado... Sabe de uma? Eu vou até apagar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar... Só pinta de branco por cima. Como? Pintar de branco. A. Então, suponha que A está aqui no valor 3, tá? E B no valor 8.
Se eu pegar 8 mais 3, quanto é? Horrível, porque vai ficar um número primo, né? Vai ficar 11. 11 dividido por 2, quanto é que dá? 5,5. 5,5. Ó, se eu marcar aqui 5,5, não vai estar aqui o ponto médio? Não está aí o ponto médio? Então, é essa ideia que eu vou traduzir para aqui. Ó, eu vou pegar o valor de A, somar com o valor de B e dividir por 2. Beleza? E eu vou tomar esses como Czinho. Aí, o que é que me garante? O axioma lá, o axioma M2, garante que a correspondência é bionívoca, ou seja, é sobrejetora. Existe um ponto C, tal que um ponto C de coordenada Czinho, tá? Coordenada Czinho. Beleza. Mas aí é suficiente? Não. Se o Czão tem coordenada Czão, eu preciso mostrar que Czão está entre A e B. Então, para ser ponto médio, tem que ser um ponto no segmento AB. Então, vamos lá. Primeiro, vamos mostrar o seguinte. Vamos medir esse segmento aqui, ó. Quem é o segmento AC? Desculpa, fiz errado. O segmento AC é quem? É Azinho menos Czinho, concorda? Então vamos lá, vamos fazer essa conta. É Azinho menos. Quem é o meu Czinho que eu considerei? A mais B sobre 2. Menos A mais B sobre 2. Certo? Em módulo. Mas vamos lá realizar isso aqui, ó. Como é que eu deixo tudo no mesmo denominador? MMC, o 2 vem aqui multiplicando com o A, né? MMC de 2 em 1, 2, vem aqui multiplicando com A. Fica 2A, menos A, só que o menos aqui também entra aqui com B, né? Menos B. A menos B sobre 2. E aqui vai ficar o quê? A menos B sobre 2. Beleza? Então, deu A menos B sobre 2, tá? Vamos guardar esse valor aí. Vamos agora considerar CB. Quanto é o segmento CB? É C menos B. Vamos fazer a mesma conta. Quem é C? É A mais B sobre 2 menos B. Certo? E aqui deu quem? Fazendo o mesmo MMC de 2 em 1, 2, vem multiplicando com B. A em módulo mais B menos 2B sobre 2. E esse cara daqui dá quem? Dá a mesma coisa aqui, né? Ó. Sobre 2. Exatamente. Então, o que acontece? Esses dois valores aqui, ó, AC, o segmento AC e o segmento CB, tem o mesmo valor, tá? Que é A menos B sobre 2, beleza? Se tem o mesmo valor, o que acontece? C é o ponto médio, né? Assim, C é ponto médio de A, B. Tá? Ah, professor, mas aqui não ficou claro, você mostrou que os dois valores são iguais, mas não ficou claro que C tem que estar entre A e B. Ficou claro sim. Por quê? Apesar de eu não colocar. Vou até fazer aqui do lado, ó, fazer um esboço aqui. Por que está claro que C tem que estar entre A e B? Porque se C não tivesse entre A e B, eu teria que A teria que estar entre C e B, ou B entre aqui dentro, né? Então vamos supor, se C tivesse fora, então a gente ia ter o quê? Que CA, o segmento CA mais AB, teria que ser igual ao segmento CB.
Mas esses caras já são iguais. Esses caras são iguais, eu posso passar aqui subtraindo, AB teria que ser igual a 0. Né? Então, contradição. Então, por isso que eu não escrevi, mas fica claro que esse cara, de fato, tem que estar no segmento AB, por causa disso. Beleza? Então, de fato, ele é um ponto médio. Provamos que existe o ponto médio. Agora, o que é que a gente precisa provar ainda? Então, vou escrever aqui, ó. Que o ponto médio está entre o segmento? Não, Ele é o único. que está no segmento foi essa justificativa aqui, ó. Se ele não Provar tiver, que ele o é segmento único, né? AB teria que medir 0. Tá? Tem que provar que ele é único, é? Agora tem que mostrar que ele é único, exatamente. A Jaqueline também escreveu a mesma coisa. Então, aqui, ó, com isso, vou até escrever aqui. Com isso, mostramos a existência do ponto médio. Vamos mostrar a unicidade. Ou seja D um ponto em AB, tá o quê? É ponto médio. Tá? Tá o que é ponto médio. Se ele é ponto médio, por definição do ponto médio, o que é que a gente tem? AD Soma. é igual a DB. Não é isso? AD é igual a DB. Beleza. Só que AD, lembra? É quem? É a medida de A menos D. Vou considerar D como sendo a coordenada, né? Vou colocar aqui primeiro, né? Considerando Dzinho, a coordenada de D, temos o seguinte, temos que AD é igual a quem? A menos D. Beleza? E DB, desculpa, é quem? É D menos B. Ora, observe o seguinte, ó. D é um ponto médio de AB, então D está entre A e B. Vamos lá, observe que D, vamos colocar assim, ó, A, D, B. Então, D, tá? D está entre A e B. Pelo teorema, que é qual é o número do teorema lá? M1, ó. Pelo teorema M1, Azinho é menor do que Dzinho, que é menor do que Bzinho. Beleza? Essa relação está acontecendo por causa do teorema. Logo, o que é que eu tenho aqui? AD. Se D é maior do que A, esse cara aqui é quem? É D menos A. Concorda? E DB vai ser quem? Se B é maior do que D, é B menos D. Tá? E como eles são iguais, porque D é ponto médio, né? Como D é ponto médio, temos. O que é que a gente tem? Ó? Olha o que eu vou escrever. D menos A é igual à medida de AD, não é isso que a gente concluiu? Só que como é ponto médio, essa medida de AD é a mesma coisa da medida de DB, né, por ser ponto médio, e a medida de DB é B menos D, tá? B menos D. Então, vamos isolar D aqui agora na história. Ó, vamos isolar D. Passando D para o lado de cá, vai ficar o quê?
D mais D igual a B, e o A passando para o lado de cá, mais B, mais A. B mais A. Então, 2D é igual a B mais A, e logo eu concluo que D obrigatoriamente tem que ser B mais A sobre 2. Opa! Mas C já era o ponto, que esse cara daqui era o Czinho, né? Já era o ponto com essa coordenada. Ou seja, a coordenada de Dzão é a mesma coordenada de Czão. Como a correspondência bionívoca é uma abjeção, né? Como a correspondência é biunívoca, ou seja, vou até colocar aqui uma abjeção, C, D, obrigatoriamente, tem que ser igual a C. Então, a gente mostrou a unicidade. Por que eu mostrei a unicidade? Porque qualquer outro ponto médio do segmento AB, ele obrigatoriamente tem que ser C. Então, C é o único. Né? Então, provando a unicidade, e então provando o teorema. Tá? Tá bom, gente? Ficou dúvida nessa demonstração? Ficou alguma dúvida nessa demonstração dessa prova, desse teorema? Tá? Beleza. Se não ficou, aqui foi só para dar uma ideia da coisa, tá? Então, eu que vou terminar essa aula. Tudo bem, isso, Lohan. Fixa depois. Eu queria só terminar essa aula, por mais que a gente não vai utilizar agora círculo, né? Porque a gente vai entrar com círculo bem mais lá na frente, a gente vai falar sobre círculo, bem lá na frente vai ser uma aula, ou 2, ou 3, só sobre círculo. Mas agora, com os axiomas de medição de segmento, eu já consigo definir o que é um círculo. Então, para a gente, a definição de círculo é o seguinte: dado um ponto qualquer, eu tenho um ponto qualquer aqui, ó, e um número real, R, positivo, o círculo de centro A e raio R é o conjunto do plano constituído por todos os pontos B, tá? Vou pegar aqui um ponto B, eu tenho um ponto A aqui, eu vou pegar aqui o ponto B, onde o segmento AB mede R, tá? Aqui, ó, mede Rzinho, tá? E agora, o conjunto de todos os pontos que mede a mesma distância vai formar quem? O círculo, tá? Eu vou aqui tomando o círculo, beleza? Eu posso ir tomando o círculo. Vou pegar ele aqui. E agora eu posso ir construindo o círculo, tá? Eu não consigo aumentar ele. Consigo. Vou botar ele no centro aqui. E vou aumentar ele aqui. Vou aumentar até pegar ele ali. Eu não consigo usar essas ferramentas tão bem. Só para ficar bonitinho, tá? Aumentar mais um pouquinho. Ok. Vamos abrir esse GeoGebra. Então, todos esses pontos aqui são os pontos que distam R do ponto A, tá? Então, agora eu já consigo definir círculo. Gente, é o seguinte. Eu aqui defini círculo. Você pode pensar, professor, mas círculo e circunferência, para a gente é a mesma coisa, tá? Para a gente aqui, círculo e circunferência vai ser a mesma coisa. O diferente é círculo e disco, tá? Então, Euclides chamou de círculo, tá? O círculo. Depois se usa o nome circunferência, para dizer exatamente o conjunto desses pontos aqui. Na geometria analítica, se vocês lembram, o conjunto desses pontos é chamado de circunferência, tá? Então, o que a gente chama normalmente de circunferência é a equação na geometria analítica que descreve esses pontos, tá? E círculo, o desenho, ok? Então, mas isso, enfim.
Aqui, se você chamar de círculo de referência, vai dar no mesmo para mim. Eu não faço essa distinção, tá? Agora, entre círculo de referência e disco, é outra coisa. Disco é todos os pontos que estão aqui dentro. A gente vai falar mais lá na frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos falar sobre os axiomas de medição de ângulo. Vamos aprender a medir ângulo, tá? Tá bom? Isso aí. Amanhã, atividade, viu? A partir das 8 até as 11 da noite, atividade. Então, vai lá, dá uma olhada. Talvez até um pouco antes das 8 eu já posso liberar. É só o tempo de eu acordar, já coloco, tá? Então, façam lá a atividade. Quero ver todo mundo fazendo. Pelo menos aqueles que estão na lista de presença aqui. Vai lá e entrega, tá bom? Dúvidas, pessoal, sobre a aula? Não ficou dúvida? A gente termina por aqui. E até quarta. Isso, 8 da manhã ou até um pouco antes, tá? Eu libero. Vai que eu tenho insônia, acordo de madrugada e libero para vocês. Se tiver com insônia também, conseguiria fazer. Tá bom? Só não vou liberar agora, porque eu tenho que fazer as coisas da aula. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Para a gravação.